Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom a gente estar junto de novo, né? Para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de começar falando sobre Michelangelo. Você conhece Michelangelo? Já viu alguma obra dele? Michelangelo foi um escultor, pintor, que viveu por volta de 1500 depois de Cristo. Era italiano e ele deixou obras tremendas, né? Tanto na pintura como na escultura. E tem uma frase de Michelangelo que me encanta. Ele disse assim, que o escultor ele não cria, ele liberta de um bloco de pedra, um bloco de mármore, uma escultura que está ali aprisionada. Então, ele enxergava num bloco de mármore, que era o que ele mais gostava de usar, uma escultura. Leoman se encantava de ver a obra dele. Ele ficava olhando, se deixasse horas ali, né? Moisés, Davi, né? E ele dizia, olha só, se enxerga as veias dele, né? Ele se encantava. E eu comecei a pensar em Deus. Deus é o maior escultor que nós conhecemos. E Deus, ele enxergou do pó, você e eu, algo especial, algo inédito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus, ele nos fez feitura dele. Feitura do grego significa poema, obra inédita, exclusiva de Deus, com um propósito para boas obras. Um dia eu ouvi de um pastor Israel, você sabe qual é a diferença entre feiura e feitura? E ele disse assim, que a diferença entre feiura e feitura é a cruz de Cristo. Sem Cristo, nós somos feios, nós somos desafinados, nós somos muito feito bobo, né? Eu tinha um colega da pós-graduação que ele dizia assim, né? Tava todo mundo quieto, aquele silêncio, ele chegava e falava assim, eu tô feito mesmo. Daí todo mundo olhava assustado e ele dizia, tô feito bobo. E é bem isso, né? Quando a gente não tem Deus, sem Deus na nossa história, nós somos feios, né? Feito bobos. Mas quando nós temos Deus, Deus vai transformando nossa história e a gente passa a ser feitura de Deus para boas obras. O que faz a diferença é a cruz de Cristo. Cristo em nós, ele nos liberta, nos purifica, trata conosco, trabalha no nosso coração e nos faz diferente, né? Esse encontro com Jesus é muito especial, é particular, é pessoal, é intransferível, né? É aquele encontro em que você entrega a sua vida nas mãos dele. Eu não sei se você já fez isso. Eu tinha em torno de 7 anos. Um dia, na igreja, o pastor falou sobre Jesus, sobre o seu sacrifício por mim. E eu fui à frente, entreguei meu coração para ele, pedi perdão pelos meus pecados, pedi uma fita na presença dele. E naquele dia, a gente voltava, né, depois do culto, para casa, minha mãe, minhas 2 irmãs, e eu voltava também, tacarelando, conversando, mas naquele dia, eu acho que eu não disse uma palavra. Eu estava flutuando, eu estava planando. Eu não sei se você já pairou no ar, se você já fez isso, mas aquele dia eu estava assim. Eu tinha uma alegria, uma paz tão grande e eu nunca mais me esqueci. Foi um encontro pessoal que eu tive com Deus. O encontro que é aquele momento, é um evento, né? Que está lá em 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Quando eu recebo na minha vida, na minha história, Jesus como meu Salvador, Deus começa a me esculpir, a fazer feitura dele para as boas obras. E esse trabalho de Deus, essa mudança, essa conversão, que a gente quando se submete na presença dele, é um processo, tem continuidade, é uma conversão, são mudanças que vão acontecendo, é um processo
que Deus chama de santificação. Sede santos, né? Porque Ele é santo. É um processo de transformação que vai acontecendo aos poucos. A gente vai sendo tratado por Ele, curado, transformado, ao ponto que nós somos melhores hoje do que fomos no passado, seremos melhores amanhã do que somos hoje. Procuramos imitar a Cristo. Um grupo de jovens, né? Eu li esse livro contando a história deles, tempos atrás, quando era adolescente. Eles decidiram tomar uma posição nas suas decisões, sempre se perguntando, em meus passos, o que faria Jesus no meu lugar? Ah, meus amados, esse é um grande desafio hoje para nós, né? No mundo tão complicado que nós estamos vivendo, que valoriza quem está jeitinho, um mundo que torce por anti-heróis, e se a gente não tomar cuidado nos filmes, a gente começa a fazer isso. Um mundo que acha que quem procura levar vantagem é esperto, tem jogo de cintura, né? Um mundo em que muitas vezes a mentira acontece para pessoas se sair bem, o famoso jeitinho brasileiro, né? Em que o cidadão comum, ele critica, ele questiona, ele condena a corrupção, mas ele não cumpre suas promessas, não cumpre a promessa de ser fiel, de cuidar da sua família, ultrapassa o limite de velocidade, sempre dá um jeito de burlar a lei, pagar para alguém fazer seu TCC, na primeira necessidade pede ajuda para furar fila no SUS ou no hospital, né? É um momento em que a gente está vivendo muito difícil. E o resultado desse jeitinho, né, são profissionais incompetentes, são acidentes. O resultado é a desconfiança. Vivemos um momento que ninguém confia em ninguém. Você faz uma compra, você faz uma venda, você quer um monte de assinatura, você quer um monte de coisa, cheque não resolve mais, você não pode mais confiar nisso, naquilo. Uma desconfiança geral que acontece, resultado desse jeitinho que tem sido tão valorizado ultimamente, né? Você conhece alguém assim? Você tem feito atitude, tem tomado atitudes assim? Será que eu tenho feito isso também? Às vezes são aqueles fariseus modernos, né, que Jesus falava tanto, né, que sempre potendo explora o outro, é aquele filho, aquela filha que explora os pais, exige tênis de grife, mas não tira um prato da mesa, não ajuda em nada, não lava um copo. Quantas vezes nós temos visto isso acontecer nas famílias, em jovens que se dizem cristãos, né? Está faltando temor a Deus, está faltando transformação, conversão, mudança de rumo. Está faltando a gente substituir o velho pelo novo, pelo renovo de Deus. Está faltando a gente mudar a nossa vida, transformar as nossas orações, as nossas palavras, sentimentos, atitudes, né? E eu estou dizendo isso para você pensando na minha vida também. Quando a gente fala alguma coisa, Deus vai trabalhando naquilo que a gente precisa mudar, que a gente tem que mudar. Todos nós estamos em obras, sendo transformados por Deus, e precisamos mudar a nossa história. Ai, você sabe, quando eu penso em Davi, sabe qual a maior vitória que Davi teve? Não foi ter matado um urso, ter matado um leão, ter matado Golias. Para mim, a maior vitória de Davi está lá em 1 Samuel, capítulo 17, lá do 24 até o 30, que diz mais ou menos isso. Davi, ele vai para a frente de batalha, onde os irmãos estão guerreando, mandado pelo seu pai para levar alimento, né, para os seus irmãos, para saber como é que eles estavam. E ali ele escuta Golias espravejando contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E Davi fica muito irado, muito revoltado. Ele diz assim, como é que é? Como pode esse incircunciso, esse filisteu, afrontar os exércitos do Deus vivo?
então, 1 Samuel 17, 26, Davi fala isso, né? Ele está ali falando, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, escuta essa conversa e fala assim, ei, o que é isso? Oh, você é um pastor de pequenas ovelhas, o que você está reclamando? Volta para suas ovelhas, você não tem nada que fazer aqui. Davi, que já tinha matado um urso, matado um leão, Davi que estava prestes a matar Golias, Davi, ele vê o irmão falando isso, ao invés de brigar com o irmão, ele está com a adrenalina, com os hormônios, tudo a flor da pele. A Bíblia fala que Davi responde para Eliabe, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E ele se desvia de Eliabe. Davi, então, a maior vitória dele foi demonstrar na prática domínio próprio. Ele se desvia. O foco era o Golias e não Eliabe. Se ele tivesse se desviado do foco e brigado com Eliabe, talvez ele não tivesse feito tido a grande vitória de derrubar, de destronar, de vencer Golias. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? A Débora, minha filha, é a minha conselheira. Outro dia nós estávamos conversando, ela falou, mãe, você precisa escolher melhor as suas lutas. É verdade, filha, você tem razão. Eu preciso ter foco, né, nas minhas lutas, escolher melhor. E foi uma bênção para mim. Que a gente possa ser transformado por Deus dia após dia, converter nossos caminhos, buscar a paz com todos, praticar o amor, o perdão, ser sensível à necessidade e à dor do outro, termos realmente um coração acolhedor, generoso. Que Deus nos ajude a termos foco, a escolher nossas lutas, que Deus nos ajude a buscar a santificação. E se você ainda não conhece a Deus, comece do princípio. Busque a Deus, se entrega nas mãos dele. E ele vai começar a trabalhar nas nossas vidas, a nos transformar. A diferença, né? Não mais feios, mas feitos nele para boas obras. Que Deus trabalhe no meu coração e no seu coração. Que possamos realmente sermos tratados por Deus, curados por Ele, para boas obras, para aquele projeto que Ele preparou para mim e para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.